Olá, amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado por sua audiência aqui na TV Jornal e obrigado a você que nos acompanha também pelas páginas da Gazeta de Limeira. A partir de agora, muita informação, comentário, opinião para você. Essa semana, mais uma vez, a Internacional, colheu nova derrota e preocupa a sua torcida. A Inter, que, aliás, tem um jogo importante hoje, o Edmar estará acompanhando também a Portuguesa, ainda tem que torcer para a Portuguesa perder hoje, porque senão aí a situação começa a se complicar ainda mais. O César também já está fazendo as contas, enfim, o que está acontecendo com essa Internacional, nós vamos discutir muito no programa dessa noite. Reta final do Campeonato Paulista, os confrontos já marcados e as novas convocações do técnico Tite. Você gostou ou não? Essa é a enquete de hoje. Você aprovou as novidades do técnico Tite na seleção? Ligue, pode ligar a partir de agora aqui para a TV Jornal, se você aprovou ou não as novas convocações, as novas estrelas do técnico Tite, sim ou não. 3404-5655, 5659, participe, concorra a várias camisetas da nossa Copa Gazeta. Vamos lá, Edmar, começando do começo, né? Exatamente. Queria saber de você também em relação à seleção brasileira e daqui a pouco nós vamos falar dos confrontos também já definidos do Campeonato Brasileiro na sua principal divisão. Boa noite. Oi, boa noite, doutor Roberto Lucato. Boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Antes de justificar essa camisa, ganhei hoje à tarde do goleiro Kleber Alves, goleiro limeirense, e ele está no São Bento de Sorocaba, fez um contrato até a metade do ano e agora renovou seu contrato até o final do ano. O São Bento que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E ontem ele é goleiro reserva do São Bento, né? Não teve ainda uma oportunidade com o Paulo Roberto para ser o titular. Mas ontem ele esteve no banco de reservas no jogo em que o São Bento ganhou do Santos na Vila Belmiro por 3-1. E logo após a partida, a diretoria do São Bento liberou para que os jogadores trocassem as camisas e o Kleber lembrou de mim, da coleção, e foi na Gazeta hoje me visitar e deu esse manto para mim, este grande presente. Muito obrigado ao Kleber. Eu já vim de São Bento há pouco tempo, quando o Paulo Roberto lembrou que fui eu que dei o apelido dele para ele de Luxemburgo do interior, mas olha, uma das camisas mais bonitas agora da coleção, essa aqui do goleiro Kleber Alves. Um abraço, viu, Kleber, que ficou sabendo que terá um filho homem. A sua esposa está grávida e vem aí o Davi no mês de julho. E muito provavelmente o Davi nasça no mesmo dia do aniversário dele. Seria um presente extraordinário para ele, para a esposa e para os seus pais, né? Ele é filho único, então o seu Cido está com um sorriso de orelha a orelha por ter um netinho aí no meio do ano. Obrigado, viu, Kleber? Tamo junto sempre. Doutor, 3 destaques rápidos. Primeiro deles, a Inter perdeu a 5ª partida seguida, né? O senhor já comentou e o clima não está bom. E fazia 5 anos que a Inter não perdia 5 partidas consecutivas, né? Entre o final da 3 de 2012 e o começo da 3 de 2013. Naquele período foram 6 derrotas consecutivas. A Inter já perde 5. É a primeira vez que isso acontece com o técnico João Valim no comando. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito da Inter, tem os melhores momentos das derrotas para o Guarani e também para o Rio Claro. Doutor Dorival Júnior foi demitido. E o Diego Aguirre é o novo técnico do São Paulo. E só das demissões do Rogério Ceni e do Dorival Júnior, o São Paulo precisou desembolsar 6 milhões de reais. Poxa, os times estão reclamando que estão passando apertado, que não tem quase dinheiro para saldar suas dívidas, cada vez mais endividados. E 6 milhões de reais o São Paulo gastou com Rogério Ceni e com Dorival Júnior. Sobre Neymar. Fim de semana, o pai do Neymar se reuniu com o alto mandatário do Real Madrid. Realmente o Real Madrid quer o Neymar para a próxima temporada. Só que o presidente do Paris Saint-Germain, o Al-Khelaifi, que estará no Brasil esta semana, ele vem visitar o Neymar em Mangaratiba e vai visitar o Instituto Neymar em Praia Grande. Ele já disse que tem um plano para segurar o Neymar, que o brasileiro não sairá do Paris Saint-Germain, mas nesta reunião entre o Real Madrid e o pai do Neymar, o time espanhol quer saber quanto vale o Neymar, para que ele faça um plano para tentar tirar o craque brasileiro do Paris Saint-Germain. Vamos aguardar. E ainda sobre o futebol espanhol, o Yerry Mina realmente será emprestado pelo Barcelona. Uma notícia que foi trazida durante a semana, pegou muita gente de surpresa, mas hoje o Barcelona cravou. O Mina só jogou 3 partidas até agora pelo Barcelona. O técnico não gostou do estilo de jogo dele, disse que é muita dancinha para pouco futebol. A gente já tinha destacado que muito provavelmente o Mina não daria certo no Barcelona. Então o objetivo do Barça é emprestá-lo para o futebol europeu, porque o Flamengo já quer ele, o Grêmio também já tem interesse, o Palmeiras quer o retorno do Mina. Só que é o seguinte, ele vai para o
futebol europeu para um time baixo, um time mediano, para que aprenda a jogar no futebol europeu e para que depois retorne ao Barcelona. Pelo limite de estrangeiros, quem fica com a vaga do Mina é o Arthur, volante que foi contratado junto ao Grêmio por 40 milhões de euros. Engraçado que você tinha falado sobre o Mina, né? Eu falei que não daria certo. Eu não vejo assim, eu não vejo essa bola do Mina para jogar num Barcelona, doutor. Eu acho que no Palmeiras ele foi bem demais, ele é ótimo no jogo aéreo. Prova disso que o Vitor Hugo também, que foi bem no Palmeiras no jogo aéreo, ontem marcou um gol pela Fiorentina, mas em se tratando de Barcelona, eu acho que é um jogador bem abaixo do que precisa o time espanhol, do porte do Barcelona, né? Ô, Edmar, agora mudando de assunto um pouquinho, nessa altura do campeonato, faltando menos de 100 dias para a Copa do Mundo, você esperava essas novidades na seleção brasileira? Doutor, gostei do Neto goleiro, vou explicar, porque ele está jogando no Valência. Eu vejo muita gente que às vezes critica o Tite, mas talvez veja pouco futebol da Europa. O Neto, por exemplo, eu vinha comentando faz muito tempo, até escrevi na coluna que o Cássio não seria convocado pelo técnico Tite. O Cássio deu uma caída brusca, está saindo mal do gol. Ontem saiu, trombou com o jogador do Botafogo, estava na cara que o Tite não levaria o Cássio nessa convocação. E, na minha opinião, ele está fora da Copa do Mundo. Essa terceira vaga está em aberta. E o Neto vem muito bem no Valência. O Valência não está entre os ponteiros do Campeonato Espanhol, porque não dá para competir com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Atlético. Mas olha, 27 jogos, até fiz questão de anotar, 8 partidas do Campeonato Espanhol, ele passou sem tomar gols. E defendeu 2 penalidades máximas. Ele é muito seguro. Então ele já tinha sido chamado na seleção brasileira lá atrás, foi para os Jogos Olímpicos de Londres e agora tem uma oportunidade. Eu acho que dos convocados, das novidades, eu acho que o único senão, quem eu acho que o Tite errou foi o Fagner, que está com histórico de jogadas violentas, de cartões, de confusões, sendo que o Danilo está voando, o Alexandre está voando. Então, na minha opinião, o erro do Tite foi levar o Fagner. O William José, doutor, é uma incógnita. Ele está no Real Sociedad, está muito bem no campeonato, ele marcou 17 gols em 30 jogos, mas é uma aposta, porque se o Neymar tivesse bem, o William José não seria convocado. Sim. E o outro, Talisca, esse sim, eu cravaria que merece. É um jogador que começou muito jovem no Bahia, do Bahia foi para o Benfica, do Benfica cresceu assustadoramente e é um dos mais valorizados jogadores do Besiktas da Turquia. Na Europa hoje ele é muito bem visto. Então, uma aposta boa do Tite, o Talisca. Então você gostou, em linhas gerais gostou. Sim, com exceção do Fagner. Mas você, E o William José, talvez também não levaria. O Rodrigo Caio é incrível, né, doutor? O Tite gosta dele, né? Eu gosto do Rodrigo Caio, mas não acho também que seja um jogador versátil, né, de seleção brasileira. O Pedro Jeromel, ótimo, né? Tá bom. Enfim. Tá bom. Aí a opinião do Edmar, então, vamos ouvir os companheiros do programa dessa noite. Lembrando os telefones aqui da TV Jornal, 3404-5655, 5650-5659. Mande a sua mensagem também pelo WhatsApp, 996997000, que é também o WhatsApp da seção 2 Toques da Gazeta de Limeira. Pois não? Gol da Portuguesa. Gol da Portuguesa. Ai, Inter de Limeira, Inter de Limeira. Explica a situação. Pereira de falta aos 31 minutos do primeiro tempo, 1 para a Portuguesa, 0 para o Penapolense. Doutor, nesse momento a Portuguesa está indo a 11 pontos. A Inter tem 14. Ela tem 3 pontos de vantagem sobre a Lusa. Só que no fim de semana a Inter recebe o Taubaté, que está brigando pelo G4. O Taubaté hoje é o 9º colocado com 18, só que o Nacional tem 21. 3 pontos separam o Taubaté do G4. E a Portuguesa pega o Juventus. Então a chance da Portuguesa se reabilitar ou ganhar a segunda consecutiva, se bem que não acabou o jogo ainda, é grande. Então o ideal para a Inter era a Portuguesa perder para o Penapolense hoje. Sim. Mas está 1-0 para a Luz. Bom, vamos... Haja coração, hein? Tá certo, muito bem. Hora e vez dele agora, nosso comentarista Roberto Martins. Boa noite, Roberto. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Só um pitaco com relação à seleção brasileira. Eu acho que esses jogadores que o Edmar falou, além do Rodrigo Caio, que eu dei um pitaco na conversa do Edmar, eu acho que eles foram convocados, e se jogar ou não para a Alemanha, só para dizer que se perder, falar, não é esse time que vai para a Copa do Mundo, é o outro, tal, não sei. Pode ser. Não vejo com bons olhos esses jogadores aí, com relação, somente esse menino do Besiktas mesmo, que trata-se de um grande jogador, mas para mim, Fagner, o próprio Rodrigo Caio, o William José, não está ainda a nível de seleção brasileira. Pode lá na frente ficar.
mas no atual momento eu acho que não. Porque, queira ou não, né, Roberto, agora é uma reta final, né? Você iludir também, né? Sabe? E outra, né, Beto? Puta, eu acho assim, tirar agora, por exemplo, tirar um Fagner do Corinthians, tirar um Rodrigo Caio agora das semifinal, eu acho eu não engulo esse tipo de coisa, viu? Ainda se vingar de for para a seleção brasileira, ótimo para o jogador. Mas não estou achando que seria esse o intuito, viu? Tá. E está tirando o jogador aí de uma fase importante e faz falta. Né? Ninguém está falando que ele é um mau jogador. Eu acho que ele não serve, no atual momento, para a seleção brasileira, mas para o clube trata-se de grandes jogadores. Outro detalhe, eu estava ouvindo o jogo, estava assistindo o finalzinho do jogo do São Paulo ontem. Tem coisa muito errada no São Paulo, né? Você pega lá, dupla de ataque, Nenê e Diego Souza, 30 com mais 30, 60 e tantos anos, de um time que tem um CT, que até então era o maior CT do país, né? Agora que Corinthians e Palmeiras deram um grande passo, mas lá, até 5 anos atrás, aí 10 anos atrás, o São Paulo era o que há de CT, né? E você contratar 2 jogadores de 30 e tantos anos para jogar o Campeonato Paulista, alguma coisa está errado. São Paulo, para mim, está indo num caminho errado. Talvez, não sei não. O São Paulo, politicamente, né, está refletindo dentro de campo, está indo para um caminho bastante errado, porque 2 jogadores com essa idade num CT que o São Paulo tem, não tiver um jogador para o Campeonato Paulista, é brincadeira. Mas tá aqui os confrontos do Campeonato Paulista, Beto, Botafogo e Santos, né? Novo Horizontino e Palmeiras, São Paulo e São Caetano e Corinthians e Bragantino. Botafogo e Santos. Botafogo com jogadores experientes, né? O Novo Horizontino tem o problema do Doriva, como treinador, o Doriva que tirou o Palmeiras das semifinais aí, né, quando o ano passado aí, com o Ituano. Então tem aí o Doriva no casco do Palmeiras. São Paulo e São Caetano, nós temos o Pintado, né? O Pintado que, quando o Dorival chegou para ser o treinador de São Paulo, foi imediatamente demitido pela diretoria, talvez a pedido do Dorival, né? Hoje o Pintado é o treinador de São Caetano, né? E a imprensa perguntou se tinha um gosto diferente, ele foi taxativo, tem sim um gosto diferente, ganhar de São Paulo. Então tá aí os confrontos aí, vamos ver o que vai acontecer com esse Campeonato Paulista. Quem que você acha dos 4 grandes, quem terá a vida mais difícil, na sua opinião? Eu acho que é o São Paulo, viu? Apesar do Santos também, Santos e Botafogo, né? E depois o São Paulo e São Caetano. Porque os dois clubes também não atravessam uma... Me corrija, Edmar, eu acho que o São Paulo joga a segunda fora, né? Porque é o 5º colocado, né? Isso. Vai haver uma inversão, né? Porque, obviamente, doutor, os 4 grandes jogariam a segunda em casa. Exato. Só que pelo regulamento o São Paulo vai ter que jogar, vai haver uma inversão de mando e o São Paulo vai jogar a segunda fora. A segunda fora... É a primeira em casa. Se é que não vão vender o mando também, né? Porque já existe conversa aí de alguns clubes querendo usar o Pacaembu. Mas parece que amanhã ou hoje à noite está tendo uma reunião na Federação Paulista para decidir. Amanhã, 1h da tarde. Amanhã, 1h da tarde, para decidir se a federação vai concordar com essa venda de mando de jogo. Porque agora, por exemplo, Botafogo, Novo Horizontino, São Caetano e Bragantino, eles não estão mais interessados no título, né? Estão interessados nessa partida aí e angariar fundos para o seu clube. Né? Perfeito. Muito obrigado, Roberto. Olha a vez dele agora, Denis Suidedos. Denis, boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite para o senhor, boa noite para quem está em casa. O Roberto falou sobre o Bragantino, São Caetano, no Novo Horizontino, os times do estado de São Paulo que já estão confirmados na Série D do Campeonato Brasileiro, né? E mais uma vaga vem da Copa Paulista e tem ainda a situação do Mojimirim, que infelizmente já está rebaixado para a última divisão do futebol paulista. Foi o primeiro clube entre as 3 divisões a decretar o rebaixamento
o Mojimirim, que sempre foi uma referência no interior, mas vai de mal a pior, né? Sobre a convocação, doutor, eu gostei relativamente da convocação. Se você pegar o Tite vinha convocando o Diego Souza, por exemplo, insistiu bastante no Diego Souza, o William José é um jogador mais jovem, mais ágil, fez gol ontem contra o Real Sociedade, inclusive, mas eu daria uma outra oportunidade para o Luan, do Grêmio. Eu acho que é um jogador que tem um pouco mais de versatilidade, um jogador mais agudo, e o Tite acabou não levando. Melhor, né? Da América Latina, né? Exatamente. E o problema desses testes, doutor, o que acontece? Chama para fazer o teste. Mas aí na hora do jogo, não põe para jogar titular. Então, eu duvido que o William José vai ser titular nos 2 jogos. Então fica uma situação de teste, mas teste para quê? Para saber se o cara dentro da concentração ele é bonzinho, se ele não passa pasta no amigo, se ele não faz igrejinha, não sei. O Fagner e o Rodrigo Caio são as 2 únicas contestações. Hoje eu li até um Twitter de brincadeira dizendo que o Rodrigo Caio, em mais um ato de fair play, pediu para não ser convocado porque não vive uma boa fase, né? E a gente sabe que ele foi convocado principalmente depois daquele ato que ele teve com relação à arbitragem, que ele disse que não fez, etc e tal. Mas eu acho que a seleção está no caminho. Eu acredito que o Tite já tenha de 80% a 90% da seleção dele definida. É 1 ou 2 peças a mais aí que ele vai mudar até o final. E o resto é só para encher linguiça. Mas lembrando também, né, Denis, que tem alguns jogadores que estão com problema de contusão na seleção Exatamente, brasileira. Né? Isso tem atormentado um pouco o próprio Tite, Felipe né? Coutinho vem voltado de contusão. O Lucas Lima é um jogador que eu gostaria de ver na Copa, porque é um cara que você olha no banco e fala, ele faz alguma coisa diferente. Um lançamento de profundidade, um passe mais agudo. É um jogador com qualidade. Porque às vezes você convoca tudo na mesma base, eu costumo dizer o chamado frango de granja, tudo igual. Você não tem um cara que faz um pouquinho de diferente. E o Lucas Lima tem essa qualidade. Você pega uma seleção, as seleções que o Brasil vai enfrentar na primeira fase são seleções com linhas de marcação definidas. É pegada. Então, um cara que sabe inverter a bola de um lado para o outro tem qualidade. E o Lucas Lima tem essa qualidade, mas não foi chamado. E você vê coisa engraçada, né, Edmar? Isso aí me lembra muito a ideia do Felipão, né? Teve que substituir o Neymar no jogo com a Alemanha. Colocou o Bernardo. Uma aposta totalmente infeliz, né? Uma escolha totalmente infeliz. Tá certo, tudo bem. Pode ser que o resultado tivesse sido o mesmo com outro jogador, mas a escolha dele surpreendeu a muita gente, né? Então, mas você imagina se ele fizesse a outra alteração e tivesse tomado o 7-1 do mesmo jeito? Iam falar, por que não colocou o Bernardo para manter o esquema tático? Cabeça de torcedor, treinador também é complicado. Agora, imagine a cabeça do Tite. O Gabriel de Jesus voltou ontem, parece que voltou bem, né? Agora você pega os 2 principais atacantes da seleção brasileira com lesão, né? O Gabriel de Jesus voltando agora e o Neymar vai chegar aí na porta do gol praticamente, né? Então, a dupla de ataque. E os campeonatos aí estão acabando, né? Vai saber o que pode acontecer com o outro jogador aí. Então, está bastante complicado. Só complementando, são 2 amistosos, né? Pega a Rússia e coloca esses jogadores. Coloca um time. E depois na Alemanha coloca outro. Isso para mim é teste. Agora levar a Fagner, tirar do Campeonato Paulista, tirar o Rodrigo Caio do campeonato para ficar no banco nas 2 partidas, atenção, santa paciência. Tem razão, também concordo. Doutor, e rapidinho sobre a seleção, aqui não vai dar tempo, mas o Gustavo Scarpa ontem arrebentou no Palmeiras, hein? É um jogador diferenciado, jovem. Não sei se dá tempo para a Copa do Mundo, mas é um bom jogador. Doutor, quero dar os parabéns aqui para a jornalista Daísa Lacerda pela matéria que ela fez ontem na Gazeta sobre a Chácara Curi. Uma matéria jornalística centrada em cima da informação, foi buscar todos os fatos. Quem assina a Gazeta teve a oportunidade de ver a matéria inteira, né? Eu li atentamente, uma página inteira, sobre a situação daquele local que poderia ser um centro esportivo para a cidade de Limeira, né? E eu vi a perspectiva do Zanon dizendo que com 100 mil reais talvez já conseguiria dar uma cara nova lá para o local. E a gente fala, Limeira tem quase 1 bilhão de orçamento, os deputados em ano eleitoral, né? Possível que não consiga achar 100 mil reais para dar um start naquele local. Poderia ser utilizado para várias modalidades, fica ali na região do Graminha, que é uma região que tem crescido bastante. E a Daísa foi perfeita na matéria, queria dar os parabéns para ela. Quem leu a matéria na Gazeta sabe do que eu estou falando e vai se atentar para isso. Não, e pior do que isso, viu, Denis? Lá, essa área foi trocada numa permuta
havia um campo de futebol sendo construído na rotatória do Jardim Planalto e muito interessante porque a Secretaria de Esportes poderia ter a sua sede ali. Exatamente ali. Não é o dobro do local, né? Exatamente. Onde era. Então, se desloca a Secretaria para lá, dava para fazer atividades físicas, né? Dava para proporcionar para a população todo aquele entorno também, e aí fica aquele negócio. Como é que... Aliás, tem um outro campo também, Edmar, que isso aí me causa também arrepio, que é o campo do Parronque também. Aquela área lá do Parronque já era para estar em atividade e não está ainda também. Então, ou seja, algumas coisas ficaram para trás. Me lembra muito, viu, Roberto, o doutor Jurandir Paixão e o Paulo Landréia, né? O que um começava, o outro não terminava ou dava nova designação. Você lembra disso? Era muito costumeiro aqui em Limeira. Tomara que isso não volte a acontecer. Quem está usando o Parronque é o futebol americano. É o Tomahawk. Jogou uma partida lá no Parronque. Conseguiu jogar? Conseguiu. Que bom. Boa notícia. Uma partida. Boa notícia, é isso aí. Bom, mas enfim, as coisas estão... O que eu não acho certo, né, Denis, é assim, você fala, o que eu vou fazer com isso aqui que o outro tinha designado para ser tal coisa. Aí você fica 4 anos, né, o prefeito fica 4 anos, depois chega no finalzinho do mandato, ele faz a mesma coisa que era para ser feita com aquela área. Fica inventando. Exemplo disso é a nossa biblioteca. Passou-se um tempão, a biblioteca ficou ali, o que será que faz, não sei o quê, pode ser isso, pode ser aquilo. Inaugurou a biblioteca. O bosque lá, o Bosque Maria Tereza, onde era o antigo zoológico, ficou tantos anos, mas pode ser outra coisa, pode ser não sei o quê, virou bosque, que era o projeto original. Né, Denis, se perde muito tempo, né? Doutor, eu uso um exemplo lá em Cordeirópolis, tem um complexo esportivo do Jardim Progresso. Quando ele foi idealizado, eu tinha acho que 12, 13 anos. Eu completei 25 anos e o complexo estava do mesmo jeito. Quer dizer, eu passei a minha infância, passei minha adolescência e não utilizei. Então, um projeto desse que está desde 2012 parado, já vão aí 6 anos, o garoto que tinha 14 anos na época, hoje ele está com 20. Já foi. Ele já perdeu a oportunidade. Então, eu achei muito bacana a matéria, porque levantou o assunto, levantou a situação. A gente sabe que a Secretaria de Esportes ela é deficitária no orçamento, é a raspa da raspa do tacho, né? Mas cada real investido no esporte, você economiza 3, 4 na saúde. Só que, infelizmente, a gente fala isso por falar, porque a gente sabe que a realidade é outra. E para fechar o Independente, doutor, a Federação Paulista de Futebol conseguiu agora à tarde outra liminar que caça aquela do Sindicato dos Atletas com relação à idade de 23 anos. Então volta ao que era. Jogador com mais de 23 anos não joga a 4ª divisão. A Justiça do Trabalho, né, Regional do Trabalho, cassou a liminar do Sindicato dos Atletas, então só jogador até 23 anos na 4ª divisão, até 2ª, ou 3ª, ou 4ª, ou 5ª ordem. Olha só, Denis. Então, como é que fica isso aí, hein, Denis? É aquilo que eu falei, os clubes decidiram por não escrever, né? Sim. Aí... O Independente tá feliz, né? Porque é o que quer, né? Mas não tinha nem que ter liminar, né? A federação criou um campeonato de 23 anos, tá bom. O sindicato dos atletas, que é um de 30, então vai lá na federação, fala, nós temos 100 jogadores aqui, vamos fazer um... Aqui o veterano não é assim? Junta quanto? Junta 60, vamos fazer o veterano. Aí deu 10 times. É a mesma coisa o sindicato. Não tem coisa que não cabe eliminar. Né? Tá bom. Deles mais algum detalhe? Só isso. Só isso? Então tá muito bom. Na hora e vez dele agora, segundo o João Valdir de Moraes. O Cabeça Branca. O Cabeça Branca. César Roberto. Boa noite, César. Boa noite, Beto. Boa noite para todo mundo. Infelizmente, porque ele pinta o cabelo e eu não pinto, né? Se ele não pintasse também, ele estaria de cabeça branca. Mas sobre a seleção brasileira, o Tite, toda vez que pode, ele diz que a bebida preferida dele é a caipirinha de cachaça. A conclusão que eu chego do Tite, que para fazer essa convocação que ele fez, ele deveria ter tomado muitas caipirinhas para fazer essas besteiras que ele fez nessa convocação. Eu fico imaginando se é o Dunga que faz uma convocação dessa. Descarregam uma carreta e meia de melancias em cima do Dunga. Mas como é o Tite, o imexível, o intocável, então todo mundo releva. Onde você viu convocar o Fagner numa fase em que o Fagner está? Como disse o Edmar, só dá pontapé, não está bem, está irritado. Onde você viu convocar o Rodrigo Caio de São Paulo, que pelo amor de Deus, hein, é um zagueiro que qualquer time por aí tem. Né? E não convocar um Jonas, que está fazendo gols a Bangu no futebol português, não convocar um Luan do Grêmio, como já abordou Edmar e também o Roberto Martins, não convocar um Groi, né, do Grêmio, Marcelo Groi do Grêmio, que é um baita de um goleiro. Então eu não sei onde é que estava a cabeça do Tite nessa convocação. Mas tem que fazer experiência.
Beto, fazer experiência faltando 3 meses para começar uma Copa do Mundo, pelo amor de Deus, pisou na bola o técnico da seleção brasileira, na minha opinião. Que, aliás, é a pergunta da nossa enquete, se você concordou ou não com as alterações da nova convocação do técnico Tite. Participe da nossa enquete. E aí, César? Sobre o São Paulo apresentou hoje o novo técnico, Diego Aguirre. Eu acho que o São Paulo, mais uma vez, vai dar um tiro no pé. São Paulo que teve uma experiência amarga recentemente com o Bausa e também com o Osório. Primeiro com o Osório, depois com o Bausa. Eu acho que o São Paulo está contratando um técnico que, nas 2 vezes que passou pelo futebol brasileiro, ganhou um modesto campeonato gaúcho. Não ganhou nada com o Inter e não ganhou nada com o Atlético Mineiro. E mais, faz 1 ano que o Aguirre não trabalha. Está desatualizado. O que ele sabe do futebol brasileiro? Não sei. Tomara que não, tomara que dê certo. Com o uruguaio Aguirre, mas eu tenho lá as minhas dúvidas. Falando internacional, sobre o Granal ontem em Porto Alegre, todo mundo viu, né, no Caro Coroa, a briga dos dois capitães, o Maicon do Grêmio e o D'Alessandro do Inter. Eu acho que o juiz perdeu a grande oportunidade para, no mínimo, meter um amarelo para um e para outro. Ou então, expulsar os dois ali. Eu acho que ele ia sair por cima, né? Perdeu a grande oportunidade. Aí o Maicon hoje disse, né, que estava falando com o juiz, falou, olha, por favor, a gente quer um clássico bom, bem jogado, mas tome cuidado com o D'Alessandro, que ele acostuma apitar o jogo. Então não deixa de falar muito. Foi onde o D'Alessandro acabou se irritando com o adversário. Eu expulsaria os dois. Por que você não está concordando, Edmar? Não, estou. Foi exatamente isso. Foi. Não, estou concordando sim. Ah. Só não pode expulsar antes da bola rolar, né? Não tem como. Não? Não. A regra não permite? Não, tem que rolar a bola e ser expulso. Mas depois do jogo pode. Então, como depois do jogo pode? Antes não. Me parece que pode, hein? Essa eu confesso que eu não Parece que sabia. pode antes do jogo, Não é possível. Porque se pode, depois do jogo com a bola parada... Vou por que levantar isso aí, porque agora me deu tilt. Não, porque uma vez eu perguntei isso pro Escreveu na súmula, Pode, tá no jogo. você está em jogo. É. Porque eu já vi árbitro expulsar um jogador subindo para o campo de jogo. Foi em Americana, um jogo que eu fiz, e o juiz expulsou. Mas eu tenho quase certeza que pode. Então acho que ele perdeu a grande chance ali. Em relação à Internacional, a minha vela está acesa lá embaixo. Eu jamais imaginava que o torcedor da Inter fosse ter que acender velas nessa Série A2. Situação da Inter bastante complicada, principalmente agora com essa vitória da Portuguesa lá em Penápolis contra a Penapolense. É uma pena. Não sou eu que tenho que dizer aqui o que é que está acontecendo. Aliás, eu não consigo descobrir. Até porque se eu descobrisse, eu falaria aqui. Mas algo errado deve estar acontecendo na Inter que eu, em particular, não consigo captar. A situação da Inter é delicadíssima, com esse futebol que a Inter vem jogando. Nesses últimos 4, 5 jogos, a Inter não tem bola para ganhar do Taubaté, que precisa ganhar. A Inter não tem bola para ganhar do São Bernardo, que precisa ganhar. A sorte da Inter, Beto, são duas sortes que a Inter teve nessa competição, está tendo. A primeira, de ter ganho aqueles jogos aqui no Limeirão. Essas vitórias podem salvar o time da Inter de um possível rebaixamento. E a outra sorte que a Inter tem, de pegar o Água Santa na última rodada. Que, na pior das hipóteses, pelo que eu vejo, o Água Santa já é um dos rebaixados. Então, essa é a grande vantagem que a Inter tem. Volto a repetir, se não mudarem as coisas, se o técnico João Valim, que foi o grande responsável por essa guinada toda positiva que a Inter teve, se ele não tiver aquilo roxo para mudar a Inter nesse momento, eu fico temendo pelo rebaixamento da Inter nessa Série A2. Infelizmente. Perfeito. Aliás, vamos falar... Pois não, Roberto. Não, só um detalhe, me passou pela cabeça, né? Falando de Diego Aguirre e tal. Ok, eu não estou defendendo ele, né? Mas será que o Vanderlei Luxemburgo será o novo Barbosa do futebol brasileiro? Porque o Barbosa teve uma falha e foi crucificado pelo resto da vida, né? Apesar que o Vanderlei teve várias, né? Tenho minhas dúvidas. A questão do Vanderlei não é muita política também, né? Muito pôquer, né? Muita jogatina. É que, na verdade, ele não é só técnico, né? Quando ele assina um contrato, ele quer ser mais do que técnico. E tem clubes que não aceitam essa política. Eu acho que ele aprendeu, pô. Não sei. Pelo que você está dizendo, eu estou entendendo que você acha que o São Paulo deveria ter dado uma chance para o Luxemburgo.
Eu acho que eu sim. concordo com o Roberto. Bem que ele deu uma entrevista, acho. ele deu uma entrevista para o Esporte Interativo. Entre o Diego Aguirre e o Luxemburgo, nesse momento, eu teria contratado o Luxemburgo. Ele deu uma entrevista para o Esporte Interativo, ele disse que se ele tiver que mudar uma vírgula do que ele é, ele prefere se aposentar. Então, talvez tenha sido um recado nesse sentido. Não será sei. que foi o recado dele? É. Mas veja Foi aí, agora, essa semana o aqui. Rogério Ceni encarou com todas as prerrogativas, né, de um treinador que tinha liberdade para fazer o que ele quisesse no São Paulo e também não deu certo. Né? Mas eu acho que o São Paulo mereceria um nome talvez de mais empatia com a torcida, porque tem época, né, César, você tem que ouvir um pouco o que diz a torcida. Né? Claro, você tem que ouvir sim, porque às vezes a torcida, ela sabe muito mais do que aquele que está enfronhado lá dentro do clube. Mas quem foi o grande responsável pela vinda do Aguirre no São Paulo foi o Lugano, que também é uruguaio, sim. É conterrâneo. Procuraram o Dario Pereira, né, que vive ali, o São Paulo também. Dario, o que você acha? É um bom técnico, é um bom profissional. Mas eu não sei. E o Jardine, que é o interino, que era o interino, é um baita técnico. É um cara espetacular na linha do técnico do Corinthians, que dirigiu por muitas vezes as categorias de base, que hoje é auxiliar do Carille. Como é que é o nome dele? Edmar? Me foge o nome dele agora. Osmar Loss, exatamente. O Jardine do São Paulo tem a mesma característica, é um bom treinador. Então, mas aí o Jardine vai ser auxiliar do Aguirre. Só que ele já anunciou que está trazendo um outro auxiliar. Então aí já vai dar o primeiro confronto. O São Paulo anuncia que o Jardine vai ser auxiliar do Aguirre e o Aguirre está vindo com o auxiliar dele. Veja só o que pode acontecer. E hoje eu vi um comentário também, mas não sei se procede, mas tem uma certa lógica, né? Que talvez a diretoria de São Paulo queira dar um choque para ter um time um pouco mais aguerrido, um time mais briguento, mas eu não vejo o perfil do São Paulo Futebol Clube assim. O São Paulo contratou errado, né, doutor? Contratou errado. São Paulo sempre foi um time mais técnico, né? Mais jovem. Já pensou fazer o Nenê com o Diego Souza correr, marcar? Não tem como. Mas é aquele detalhe, o Diego Aguirre, eu também concordo com o César. Entre contratar o Diego Aguirre e dar uma chance para o Luxemburgo, eu daria uma chance para o Luxemburgo. Só que eu acho que na cabeça do torcedor do São Paulo, da diretoria do São Paulo, é contratar o Luxemburgo sabendo que ele tem curto prazo de vida. Sabe, é isso que eu pensei. O Diego Aguirre pode ser que vire, por ter aquele DNA sul-americano, raça, vontade, Libertadores. Depois que o Juju mudou o estatuto, do São Paulo, acabou. Agora, vocês vão falar para mim assim, o Vanderlei falou que comigo é assim, eu quero carta branca, que ninguém manda no vestiário, chega lá, o Vanderlei, você não está ganhando nada, né? 500 pau de salário. Olha, faça o que vocês quiserem. E sempre a vontade do Luxemburgo foi comandar o São Paulo. Então, eu acho que ele não foi contratado também mais pelas últimas declarações, pelas participações que ele teve em programas esportivos. Ele fala muita coisa que a imprensa cutuca, né? São Paulo é muito caseiro. São Paulo precisa voltar para a Libertadores logo. São Paulo tem um grupo, né, que ele gira em torno daquele grupo ali. Talvez os treinadores do São Paulo, Leonardo, Toninho Cerezo, Falcão, aqueles jogadores que passaram por lá. Em linhas gerais, eu acho que o Aguirre está chegando para o São Paulo com a rescisão assinada, na minha opinião. O contrato dele é só até o final do ano. É só até o final do ano. É porque parece que tem uma cláusula se ele for contratado para a seleção, né? Então, aí que tá, porque as informações que vêm de Montevidéu é que o técnico do Uruguai vai se aposentar após a Copa do Mundo. Que é o Oscar Tabares. Isso, tá? Então como é que o São Paulo pode contratar um técnico, digamos que dê certo, que ele comece a ganhar e levar o time aí para uma Libertadores. O Uruguai é eliminado da Copa do Mundo, se contrata o Aguirre e o São Paulo fica a ver navios. Então já começa errado aí. Mas também depois de uma Copa do Mundo, não chega a ser uma prioridade para qualquer seleção que seja eliminada, né? Sim. Mas o Aguirre hoje é o nome número 1. É o top para assumir a seleção uruguaia após a Copa. O Uruguai ganhando ou perdendo a Copa do Mundo, porque o que está lá vai se aposentar. O Osório veio na mesma condição. Também, E o outro também veio na mesma condição. Né? Eu vou ficar uns 3 meses, porque tem lá os telefonemas aí. Todos eles vieram nessa condição. E o São Paulo aceitou, né? Só para encerrar, Beto, o campeonato grego da Grécia, ele está suspenso. Ontem, num jogo do campeonato grego, teve um diretor de um time, o presidente de um time lá, que entrou armado no campo para peitar o juiz.
armado. Todo mundo viu, né, nas redes sociais, ele com um revólver na cintura para barrar o juiz. Quer dizer, se é aqui, é mais um caso que acontece e tal, fala-se lá que dá suspensão de 5, 6 jogos, depois troca-se a troco de cesta básica. Lá não. Lá a Federação Grega de Futebol paralisou o campeonato, porque um diretor de um time que disputa a divisão principal do futebol da Grécia entrou em campo armado para peitar o juiz. Olha essa moda pega aqui no Brasil. Será que ele não tinha tomado essas caipirinhas do Tite, não? Também pode ser. Que coisa, hein, Pode Roberto? ser. Você já pensou? O campeonato do Rio de Janeiro não começa. Eu lembrei disso, eu pensei nisso. Muito bem. Lembrando, você concordou ou não? Você concorda ou não com as novidades do técnico Tite na seleção brasileira? Participe da nossa enquete, tem várias. Aliás, vou até abrir uma aqui, faz tempo que eu não mostro. Você concorre, aliás, o tecido, né? O tecido é da nossa Caçula Esportes, né? Esse tecido com como é que chama? UVA? UV. UV, né? UV. UV. Olha que bacana. Então, você concorre aí às camisetas da Copa Gazeta. Aqui, mostrar aqui atrás também, ó. São 8 hoje que vão ser sorteadas, 8 camisetas aí da Copa Gazeta, para você fazer seu treino, para você passear pela cidade, aí, enfim, muito bonito. Bom, a Internacional, meio de semana, recebeu o Guarani aqui no Limeirão e colheu uma nova derrota. Vamos aos melhores momentos. Mesmo debaixo de muita chuva, 2.400 torcedores compareceram no Limeirão para o clássico regional entre Internacional e Guarani. O Leão buscava a reabilitação após 3 derrotas seguidas, enquanto o Bugre queria se manter no G4 e colecionar a 3ª vitória consecutiva como visitante. Como a Inter fez um bom primeiro tempo em Sertãozinho, João Valim optou por repetir a escalação. O time campineiro começa melhor e chega 2 vezes seguidas. A primeira com Bruno Nazário, em seguida com o artilheiro Bruno Mendes. Na primeira boa chegada leonina, Tom desvia e Moisés chuta forte para a defesa de Bruno Brígido. Aos 17, Moisés recebe livre e cruza para Éder Paulista, que pega de primeira por cima do gol. O problema do Leão era conter o rápido Eric. Rafael Pin salva o alvinegro na finalização do meia. O arqueiro alvinegro também segura o giro de Bruno Mendes. Até que aos 23 minutos, Eric parte driblando a defesa da Inter. Tabela com Bruno Nazário e toca na saída de Rafael Pin. 1-0. O Bugre só não amplia em seguida porque Rafael Pin espalma o chute cruzado de Lennon. A Inter tinha dificuldades em criar e chegava pouco, como nesse arremate de Zé Matheus. Eric continuava dando trabalho. O Leão conta com a ajuda do zagueiro Lombardi, que comete este pênalti infantil ao empurrar Éder Paulista. Tom converte, batendo no meio do gol. 1-1. Foi o 23º gol do Barba Assassina com a camisa alvinegra. E a virada quase acontece aos 41, quando Bruno Brígido evita o gol de Zé Matheus. Vem o segundo tempo e com ele a pressão do time campineiro. Eric manda cruzado para fora. Nesse lance, Rafael Pin sofre uma lesão no joelho e precisa ser substituído. Moisés entra em seu lugar e logo no primeiro lance pratica um verdadeiro milagre ao defender a finalização de Eric. O goleiro reserva também espalma a falta perigosa cobrada por Eric. Não foi desta vez que Zé Matheus marca de falta. O Guarani estava mais inteiro em campo. Denner entra no time campineiro e vai logo tentando o seu. Aos 38, após escanteio cobrado, Marcílio ganha de cabeça na segunda trave e o oportunista Bruno Mendes pega de voleio, sem chances para Moisés. Guarani 2-1. A Inter sente o gol
e não tem forças para reagir. Ainda quase sofre o terceiro quando o Serafim finaliza para outra boa defesa de Moisés. Fim de jogo no Limeirão e quarta derrota seguida da Inter. Agora é lutar pela permanência na Série A2. Um bom público de Campinas esteve presente também, né? Doutor, não só nesse jogo, como ontem nós tivemos na Rua Javari 3.500 pagantes para a Juventus 0, Guarani 2. A torcida do Guarani invadiu a Rua Javari. Então, o momento é do Bugre, né? Que é um sério candidato a subir, E a torcida campineira enfrentou uma baita de uma chuva em Limeira e compareceu e saiu feliz, né? Com essa vitória diante da Inter por 2-1. Foi a primeira derrota da Inter, né? Em casa, depois de 17 jogos. 17 jogos. E ela foi mais um que ganhou do Juventus a Rua Javari. Só a Inter perdeu para o Juventus lá nesse campeonato. O César, time por time, você acha que a equipe campineira... tem mais time que a Inter, tem mais time, né? Até se você pegar a folha salarial do Guarani, quase 400 mil mês. Quer dizer, mais que o dobro da Inter. Então, time por time, o Bugre tem sim um elenco melhor que a Inter. E se contando que a Inter não passa um bom momento, né? A gente não sabe o que acontece, que o time começa bem. Em Rio Claro, no último sábado, foi a mesma coisa que Sertãozinho. Começou em cima do adversário, começou voando, parecia um drone. Aí, de repente, vai caindo. Tá faltando, na minha opinião, um pouco mais de força física no time da Inter, coisa que não acontecia na Série A3, não acontecia na Copa Paulista e está acontecendo na Série A2 também. Então, tudo que aconteceu de certo, tudo que deu certo para a Inter na A3 e do ano passado e na Copa Paulista, está dando agora de errado nesses últimos 5, 6 jogos que a Inter fez nessa competição. Sim. Uma pena. Eu até percebi, doutor, eu ouvi um cronista de Campinas dizendo o seguinte, que só os salários do Fumagalli, do Bruno Mendes e do Rondinelli paga quase a folha inteira da Inter. Só dos 3 jogadores. Rondinelli, Bruno Mendes e Fumagalli. Aí está o negócio, né, Roberto? Agora, quando a gente vê esses gols aí, que a Inter tomou no miolinho ali, perto da marca do pênalti, está entrando fácil ali, né? E quando a coisa vira, ela vira total, né? Porque você vê, tinha acho que 5 ou 6 jogadores da Internacional exatamente onde, né? O jogador do Guarani ganha essa bola de cabeça, sobra naquele miolo no meio de 4, 5 jogadores da Internacional e aí eles acabam fazendo gol. Eu só acho assim, eu acho imprescindível num plantel, e a Internacional não é criticando agora, porque está numa fase difícil. Mas 2 jogadores que eu acho que é cabível em qualquer time de futebol. Quando você vai começar a montar um plantel, é um atacante de 1,90 m, não interessa se ele vai jogar, se ele vai ficar no banco. E para uma divisão dessa, talvez um zagueiro, alguma coisa que seja o capitão, aí com uma experiência maior, um jogador de 29, 30, 32 anos aí. Eu acho que esses 2 jogadores são imprescindíveis. Se você pegar aqui, Botafogo tem 4 a 5 jogadores veteranos, fez a 3ª melhor campanha. Novo Horizontino tem jogador veterano. São Caetano não sei, mas o Bragantino também tem jogadores veteranos. Pegar os demais, não sei se tem ou não, mas esses daqui, né, essa mescla é importante. E a Internacional, no plantel da Internacional, ela não teve esse jogador de 30 e poucos anos aí, porque agora é hora, né? Agora é hora desse jogador aí chegar. E um jogador de 1,90 m para entrar no segundo tempo, faltando 20 minutos, na hora do chuveirinho, alguma coisa nesse sentido. A Inter dá a impressão, pelo menos para nós aqui de fora, que está num processo de esgotamento também. Não sei se é fruto do ano passado, muitas competições e tal. Também. Dá a impressão de que a Inter não vê a hora que acabar a Série A2. Sim. Sabe? Sim. E contra o Taubaté, doutor, vem aí o centroavante que o João Valim tentou contratar para a Inter, Flávio Carioca. Jogou com ele muito tempo no Velo Clube, é um centroavante alto, goleador, e no fim de semana marcou os 3 gols do Taubaté na vitória contra o São Bernardo por 3-1. Então o João Valim sabe que é muito preocupante ter que marcar Flávio Carioca. Então, alô Balardim, alô Nicão, vocês vão ter muito trabalho, tem que anular esse Flávio Carioca, porque um espaço que ele tiver, doutor, ele guarda. Muito bem. Bom, falar um pouquinho mais da nossa enquete de hoje. Você aprovou as novidades
da convocação do técnico Tite, sim ou não? Você participa aqui, 3404-5655, 5650-5659. Bom, o Roberto já falou de alguns confrontos e agora eu queria que vocês falassem individualmente o que pode acontecer em cada jogo envolvendo os grandes da capital. Quer escolher? Qualquer um deles? Qualquer um deles. Corinthians e Bragantino. Corinthians e Bragantino. 2 vitórias do Corinthians. Eu acho que o Corinthians, dos 4 grandes, é o que terá a missão mais fácil. Eu acho que se o Corinthians enfrentasse o Ituano, aí o Corinthians teria problema. Mas o Ituano perdeu de 3-0 para o Palmeiras e por 1 gol a vaga ficou com o Bragantino. Então, dos 4 grandes, eu vejo o Corinthians com mais facilidade. Lembrando que, se o Corinthians passar e o Palmeiras também passarem, só se enfrentam na final. Na final. Roberto, analisando o duelo do Verdão? Novo Horizontino e Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras consegue um empate em Novo Horizonte e a vitória em casa. Consegue um empate em Novo Horizonte? Um empate em Novo Horizonte e a vitória em casa. Será que joga lá mesmo, Edmar? Joga. Lá? Dessa vez vai jogar. Outra vez o Palmeiras já tinha enfrentado o Novo Horizontino. Foi lá em Novo Horizonte o jogo e o Palmeiras ganhou lá. Sei. E depois a volta, se eu não me engano, foi no Pacaembu. No meio o Borja fez gol, verdade. O meio da semana tem Libertadores, né? O Palmeiras não, o Palmeiras só joga dia 3 contra o Alianza. Exato. O Santos joga na quinta com o Nacional do Uruguai, o Corinthians na quarta com o Deportivo Lara. E o jogo de sábado qual é? Não, vai sair amanhã, doutor, a definição. Amanhã. Não tem ainda. O congresso técnico é amanhã. Aliás, o Bragantino vai fazer uma proposta na reunião da federação amanhã para levar o jogo dele contra o Corinthians, que seria em Bragança, para o Pacaembu ou em alguma cidade do interior, Rio Preto, Presidente Prudente. É essa a intenção do Bragantino. Não se sabe se a federação vai aprovar, mas ele vai pedir para isso aí. Denis, queria que você comentasse o jogo do Santos. Doutor, inclusive sobre esse jogo... Já que o César falou tanto do São Paulo, hoje deixar o São Paulo para ele. Tá certo. O Santos vai enfrentar o Botafogo, mas sobre essa questão de mudança de local, nessa fase da competição, os mandos pertencem à federação. Então, por isso que amanhã vai ter reunião para ver se há a possibilidade de realmente se efetivar. Doutor, o Santos tem um time qualificado até diante das peças que tem, né? O técnico Jair Ventura tem tido problemas principalmente na parte do meio de campo, porque você perde um Lucas Lima, você perde muita qualidade para poder fazer a entrega, né? Só que o Vitor, que voltou de contusão, o Vitor Bueno, é um jogador que tem essa característica, mas ele é um pouco mais de beirada. O Lucas Lima é um pouco mais de cadenciar a bola. Eu não vejo o Botafogo como um adversário que vá tirar o Santos. Aliás, dos 4 confrontos, eu não vejo nessa fase uma zebra. São Paulo talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade, não tanto pelo São Caetano, mas mais pelo São Paulo que não está apresentando. Mas eu acho que de forma geral os 4 grandes passam para a semifinal. Passam, tá bom. César. Eu já acho que se é um grande que corre um risco é o São Paulo, porque o São Caetano vem numa crescente com o técnico pintado e o São Paulo, muito embora tenha vencido ontem por 3-1 o seu compromisso, o RB Brasil, eu acho que o São Paulo vive um momento de turbulência ainda. Então, a mim, não será surpresa se o São Caetano eliminar o São Paulo. Você acha que o São Paulo pode Acho que o São Caetano tem possibilidades de eliminar o São Paulo, sim. Pode ficar. Dos grandes, dos 4 grandes, acho que o São Paulo é o que mais corre o risco. O doutor do São Caetano, lembra que ele começou tomando uma goleada do Corinthians, né? Todo mundo falou, esse ano o São Caetano vai cair. O Pintado assumiu, arrumou o São Caetano, tá jogando bonitinho, arrumadinho. Com 10 jogadores, com o expulso desde o início, foi lá e ganhou do São Bento por 1-0, deu uma arrancada, ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, tudo bem que o Palmeiras jogou com um time misto, mas o São Caetano está arrumadinho. É preocupante para o São Paulo. Mas, então, essa história de time misto do Palmeiras, Roberto, me diga uma coisa, o time misto do Palmeiras poderia disputar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, da Série B e com chance de ser campeão, né? Não é verdade? A discussão dos palmeirenses, né? O Palmeiras tinha por obrigação, e dentro de casa, né? Sim. O Palmeiras tinha sim por obrigação. O Palmeiras não se acertou ainda. O Palmeiras toma gol praticamente em todas as partidas. O Palmeiras acaba tomando gol. Eu acho que assim, se um time campeão, ele tem que ter uma estabilidade meio de campo e zaga, que é o que o Tite faz, é que o treinador do Corinthians faz. Primeiro vamos acertar a cozinha, depois vamos ver o que a gente faz. E o Palmeiras, há anos, já não faz isso, não acerta a cozinha. Por isso que eu falei que o Palmeiras empata com o Novo Horizontino. O Palmeiras ainda não acertou o ponto. O Palmeiras tem 30 e tantos jogadores no plantel, né? Tem praticamente 3 times, né?
jogou com o segundo time, tinha mais um ainda para jogar. Então eu acho que deveria sim vencer e acabou perdendo. Só para efeito de informação, já estamos no segundo tempo em Penápolis, a Portuguesa continua vencendo a Penapolense por 1-0. Resultado muito ruim para a Inter, Beto. Será que aconteceu com a Penapolense, hein, Edmar? Doutor, e se ela ganhar, ela vai a 22 pontos, ela passa o Nacional e dorme no G4. Sim. Penapolense ganhou em Rio Claro por 2-1. Só que, estranhamente oscila, tá né? perdendo. Oscilando muito, né? Oscila. Ela tomou 6 do Nacional Então, mas semana lá passada. todo mundo que joga com o Nacional na Comendador Souza toma 6. Sabe, todo mundo que joga lá tá perdendo feio. Ainda bem que o Água Santa vai jogar lá, viu? Ainda bem. Tá bom, tá bom. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Limeira vai sediar agora, na próxima quarta-feira, o Jori, né? Que são os jogos dos idosos, né? Jogo do idoso. Aliás, é uma competição muito importante para a nossa cidade, que receberá muitos atletas, e a Segunda Esportiva estará cobrindo também a Gazeta de Limeira. Vamos dar total apoio a essa importante competição, que na verdade mais aproxima as pessoas, né, do que propriamente tem aquele espírito competitivo. Muito legal essa iniciativa. Limeira está recebendo, está sediando essa competição, e seria legal que a cidade realmente abraçasse essa ideia, essa competição, e nós fomos ver e acompanhar o lançamento do Jori. Vamos acompanhar. O Teatro Nair Belo sediou no último dia 20 a apresentação oficial do Jori, os Jogos Regionais do Idoso. A competição será realizada em Limeira de 14 a 18 de março. Serão 14 modalidades, com atletas de 60 anos ou mais. A quarta região abrange 60 cidades do estado, ou seja, quase 4.000 atletas. 18 escolas serão utilizadas para abrigar os competidores. Além delas, Volucato, Secap, Anavec, Ginásio Santo André, SESI e mais os clubes ABB, Gran São João e Nosso Clube receberão os jogos. O logo do Jori, com 3 anéis, é uma alusão à capital do folheado. Além de secretário de esportes, Luiz Augusto Zanon foi nomeado presidente do comitê local. Oportunidade única, é uma parte da sociedade que vem crescendo muito, o pessoal da terceira idade que está procurando, fazendo atividade, então é uma satisfação. Acho que para a secretaria ela está se dedicando ao máximo para representar as qualidades que a cidade tem. Então nós procuramos fazer todas as condições melhor possível, desde alojamento, as condições de instalações, estamos tentando fazer as melhores equipes e proporcionar uma festa diferenciada na cidade, que é esse pessoal da terceira idade, com essa confraternização, com a própria disputa, com as instalações. Então acho que a gente está muito contente com essa oportunidade dada pelo prefeito. Ano passado, 20.000 participantes. Esse número assusta, Zanon? Olha, é um número realmente grande, né? Você fica assim, bem sensível a isso. Mas eu acho que a cidade, acho que a nossa equipe lá também, que foi todos os secretários, a equipe da Secretaria de Esporte vem fazendo um trabalho com um plano de trabalho muito bem elaborado e pé no chão, assim, para ter as coisas. Eu acho que, claro, que a gente vai fazer o melhor. Pode acontecer alguma coisa de diferente, mas nós traçamos e se cercamos das melhores condições para oferecer, não só para os nossos participantes, mas também para as outras cidades, mostrar um pouco da vitrine de Limeira. O Jori começou em 1994 com o nome de Caros Coroas. No ano seguinte, passou para Jogos Regionais do Idoso. Os principais objetivos são proporcionar a integração entre os competidores e que eles busquem a superação. A Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude foi representada por Eduardo Darós, chefe do comitê dirigente do Jori. A gente tem notado um empenho muito grande em oferecer o que for de melhor nas instalações da cidade. Que vale ressaltar é que nós achamos muito da Secretaria de Esportes, que somos apaixonados pelo esporte, é que a cidade vai oferecer o que ela já usa. Isso para a gente é muito interessante. Ela está só reformando, dando uma acertada aqui, outra ali, mas ela já oferece essas praças esportivas e esses equipamentos aos munícipes. Isso é muito importante, né? Dá para ver também que a organização pesa. Pesa muito, ela facilita, porque problemas sempre ocorrerão, mas ela facilita muito nesse planejamento de início de competição, e no transcorrer da competição um planejamento bem feito pode resolver muito mais rápido os problemas que porventura possam acontecer.
Limeira só será sede do Jori graças ao empenho da primeira-dama Roberta Botion, como explica o prefeito. Ano passado ela participou da abertura dos Jores lá em Americana e chegou em casa com os olhos brilhando. Falou, puxa, será que a gente consegue trazer o Jori para Limeira? Uma coisa tão bacana, uma energia tão positiva, alegria acima de tudo. Eu falei, olha, vamos conversar com quem manda nesse processo, que é a dona Lu Alckmin. Fizemos os contatos, ela fez, foi atrás, a dona Lu colocou toda a sua equipe à disposição. A partir de que eles deram o sinal verde, aí nós fizemos a lição de casa aqui, verificando se nós teríamos as condições mesmo de acolher os jogos de uma maneira, de uma boa maneira, uma boa acolhida, como nós temos feito com tudo. Porque é um evento grande, Edmar. São 18 escolas que receberão quase 3 mil atletas. Então tem toda uma logística de preparar, de adaptar as escolas, de fazer o remanejamento dos alunos com a questão do calendário. Então é um envolvimento de todos. E as secretarias todas, de pronto, cada um fez a sua parte, deu a sua contribuição, o Estado também fez a sua parte, que ele disponibiliza uma parcela dos recursos e traz toda a estrutura, que é a estrutura de organização. E aí estamos fazendo, e agora esse aqui é um pré-lançamento, né? Dia 14 certamente será um sucesso, porque os idosos, eles fazem a diferença. A gente viu aqui numa breve apresentação que dá vontade de ficar mais tempo e conversar mais, essa energia contagia, e nós temos 34, 35 grupos que se reúnem para alegria, essa que é a verdade, para cultivar a alegria entre eles. E são quase 3 mil idosos que o Ceprosom e o Fundo atendem nos mais diversos programas que o município oferece. Então vai ser maravilhoso. Atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, truco, tênis, tênis de mesa, vôlei adaptado e xadrez são as modalidades que serão disputadas pelos idosos. A mesa de abertura contou também com a presença do vereador e presidente da Câmara Municipal, José Roberto Bernardo, e com a diretora de Proteção Social do Ceprosom, Leia Serrano, que representou a presidente da autarquia, Maria Alcélia Damasceno. Para fechar a apresentação do Jori, houve uma exibição de dança, e que Limeira receba muito bem esses competidores. Muito bacana. Sabe que toda vez que eu vejo os jogos do idoso, eu me lembro muito do professor Vitor Buragas, né? Um grande entusiasta, né? E o professor Vitor joga até hoje o vôlei adaptado, né? São outras modalidades, vai ser muito legal. César, se você tivesse que participar de alguma modalidade, qual que você participaria? Truco. No truco? Truco. Olha só. Dali é o que eu sei jogar. Ô doutor, teve uma curiosidade. São 14 modalidades. E nesta apresentação, Limeira estava inscrita em 13, porque não tinha ninguém do sexo feminino que jogasse xadrez. E tinha uma mulher na plateia, quando o Zanon brincou, falou assim, gente, se alguém conhecer alguma mulher com mais de 60 anos que joga xadrez, por favor, nos represente. A mulher levantou o braço. Olha que bacana. Então, até arrepia. Automaticamente o Zanon falou, por favor, vem aqui, já inscreveu a competidora. Olha, arrepia mesmo. Inscreveu a competidora e Limeira terá as 14 modalidades. Olha, que bacana, né? Parabéns a essa voluntária. Tem gol, vamos lá. Virada do Penapolense, para alegria da torcida da Inter. Olha, em 3 minutos, Leandro Love virou para o Penapolense, 2 Penapolense e 1 português. Portuguesinha, fica lá com os 8. Não enche o saco não, hein? Roberto, o Roberto estava achando que iríamos ter futebol, mas não tem futebol. Você se inscreveria em alguma aí, se pudesse participar? No truco também. No truco também. No truco também. Ou na cacheta. O João Valdir no buraco, né? O João Valdir, Você está na tranca, né? Eu estou na tranca, meu esporte é tranca. Denis, o que você... Ô, doutor, eu falei com o Vinícius. Dança não, né? Dança não. Aliás, foi a única matéria que eu peguei DP quando eu fiz educação física, foi dança. Não leva jeito nenhum. E eu conversei com o Vinícius, que faz o vôlei adaptado, né? O Vinícius é nosso leitor da Gazeta, nosso ouvinte, nosso telespectador. E ele fala da alegria dessas
pessoas em ter um horário disponível na semana para encontrar outras pessoas, né? Então a importância dos jogos é essa socialização que nessa idade às vezes se perde um pouquinho ao longo do tempo e cria-se um grupo muito legal e os jogos têm esse fundamento. Se fosse para escolher, até comentei com o César aqui, seria o truco, evidentemente. Os 3 no truco, então. Quer dizer que são folgados vocês 3. São. Né? Ou vão armar uma trucada, então, né? E na bocha, doutor? Partiu o truco. Tota e Cartola juntos. Eu vi hoje até a postagem do Vanderi pra gente. Tota e Cartola juntos. São os 2 dos melhores bochófilos de nossa cidade. E os 2 estarão juntos representando Limeira no Jori. Bocha, você nunca arriscou jogar, Roberto? Meu braço, eu não consigo com esse braço aqui. Nosso saudoso João Ferraz gostava de uma bocha, gostava, né? Gostava. Eu vou mais a ponto. A ponto eu vou, mas para bater não é comigo, não. Tá bom. Então a gente deseja boa sorte, né, a todos os participantes, aos competidores e boa sorte ao secretário Zanon, né, que tudo corra bem no Jori aqui em Limeira, que seja um evento digno da nossa cidade. Vamos ao intervalinho, daqui a pouco tem informações de Independente, viu, o Denis? O Cláudio Garcia, lá do Jardim Planalto, pediu para falar sobre Independente, sobre a 4ª divisão também. Você já deu uma palhinha aí a respeito das liminares, né, que agora voltam os atletas de 23 anos, abaixo de 23 anos, e daqui a pouco você fala mais sobre os treinamentos também. A gente volta já já. Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Se preferir, utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 ou 3452-4959. Baterias Boa Vista. Preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Vamos falar de algo importante: cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história.
Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Já estamos de volta no segundo tempo da nossa segunda esportiva e preparem aí, companheiros, os abraços de vocês, né? Enquanto isso, eu vou dar um recado muito importante para você, morador aqui da cidade de Limeira. Atenção para esse comunicado de grande importância. Seu IPTU faz uma cidade melhor. Em pouco tempo, a atual administração realiza as melhorias que a nossa cidade precisa. Por toda parte, os resultados da aplicação do IPTU aparecem. Manter o IPTU em dia é investir em Limeira. A primeira parcela ou pagamento à vista podem ser pagos de 10 a 19 de abril, de acordo com o número da inscrição do contribuinte. Ah, sim, você ainda pode baixar a segunda via do carnê pelo site da Prefeitura. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Meu caro César Roberto, vamos começar por você então, com seus abraços. Vamos falar do sócio torcedor da Inter? Também é uma boa oportunidade. Pode ser? Vamos lá. Então tá legal, Beto. Então para você que torce para a Inter, que tem uma admiração pela Inter de Limeira, faça o seu plano sócio torcedor da veterana. São 3 planos, né? Aquele que você paga R$ 29,90 por mês, assiste a Inter da arquibancada. Aquele que você paga R$ 49,90 por mês, assiste os jogos da Inter das cativas do Limeirão. E o plano embaixador, que custa R$ 79,90 por mês e você assiste os Jogos do Leão de qualquer setor do Limeirão. E agora também com o novo plano, que custa apenas R$ 25,90 por mês. Você regulariza a sua cadeira cativa no Limeirão e, ao mesmo tempo, se torna um sócio torcedor da Internacional. Então, agora são 4 planos, R$ 29,90, R$ 49,90, R$ 25,90 e R$ 79,90. Esse plano embaixador, assim que você fizer adesão, você ganha uma linda camisa da Inter e também um boné personalizado. Acesse socioembaixador.com.br, socioembaixador.com.br e faça já a sua adesão. Tá aí a camisa que você ganha ao fazer a adesão do plano de R$ 79,90. Lembrando que esse plano tem total apoio da Dimensional Materiais Elétricos. Ô César, eu tenho visto algumas pessoas com essa camisa aí pela rua. Muitos torcedores, bacana, Beto. Olha, vem sendo até de forma surpreendente, né? O número de adesões de sócio da Internacional. Já passou a casa dos 400, já está batendo aí na casa dos 500. Sócio torcedor da Internacional. Esse é o caminho, né? O Guarani partiu para isso, a Ponte partiu para isso, 15 Piracicaba. Esse é o caminho. Fica muito mais barato. Se você botar na ponta do lápis no final do mês, fica muito mais barato você fazer adesão e ser um sócio torcedor do que você ficar pagando ingresso toda semana para assistir os jogos. Você está contribuindo com o time, o dinheiro também não é confiscado, não acontece nada. O dinheiro vai direto para a conta, né? Para pagar os seus vencimentos. É o caminho. O torcedor, nos dias de hoje, tem que partir para aderir o plano de sócio torcedor e na Inter, repito, essa atitude dos torcedores vem sendo muito positiva. Então, enquanto você descansa a sua voz, deixa eu falar para o Edmar então. Vamos começar por aqui os seus abraços. Vamos lá então, doutor, um beijão para minha filha Ana Flávia, né, que fez 20 anos no fim de semana. Papai te ama, viu, filha? Estou orgulhoso de você sempre. Falando em Ana, um abraço para a dona Ana também, que é mãe do presidente Paulo Toledo de Barros, porque a imprensa campineira elogiou demais o tratamento que teve no Limeirão, até citei na minha coluna Pimba. Parabéns, viu, dona Ana? E ao Lucas Garçom, fazem um trabalho espetacular nos jogos da Inter aqui no Limeirão. Um beijão para a dona Maria Aparecida, me parou na rua hoje. Eu assisto vocês. Ela mora lá no Elisa Fumagalli. Obrigado, viu, dona Maria Aparecida, muita saúde para a senhora. Um abração para o Fabinho Bernardinho Cassiano, técnico do nosso voleibol, ganhou merecidamente o título de cidadão limeirense, o projeto do vereador Marcelo Rossi. Então, parabéns, viu, Fabinho? Realmente muito merecido este título para vocês. Faz um trabalho espetacular no nosso vôlei. E um abraço para o seu xará, o Fabinho Chaves, que também faz um lindo trabalho
no Grêmio São Paulo, futebol feminino, futsal feminino, e é parceiro também do Grêmio Menino Jesus, junto com o Zeca. Os dois, inclusive, reuniram todos as jogadoras do futsal, as jogadoras do futebol de campo, os jogadores do futsal, por uma palestra também com o vereador Marcelo Rossi. Foi muito bacana. Parabéns, Fabinho. Tamo junto sempre. Beleza. Mandar um abraço pro Fábio, que ele trabalha no supermercado aqui da cidade. Falou, assisto vocês toda segunda-feira, então um abraço para você, Fábio, obrigado pela audiência. Um abraço pro meu irmão, pro Guilherme Cato, tá ligado no nosso programa lá, tá esperando o sorteio também. Valeu, Guilherme, um abraço para você. Ô, Roberto, os abraços? Um abraço hoje vai para o doutor Davi Caldas também, que não perde um programa, gosta muito de esporte, palmeirense fanático, então um grande abraço para o doutor Davi. O Hércules, famoso herculano, que jogou no Independente, grande canhotinha, está sempre lá no Parque da Cidade andando, e essa semana encontrei com o Pedro Januário andando de bicicleta lá também no Parque da Cidade. Então um grande abraço também para o Pedro Januário. Futebol é futebol, né? Como diria o Pedro Januário. Tá certo. Denis? Um abraço para todos lá na casa do atleta do Independente. O senhor falou do Independente e os testes acabaram no Galo e algum ou outro que chega para fazer alguma coisa, mas a rapaziada lá, como diz o Edmar, assistindo o nosso programa, obrigado pela companhia. Um abraço para Regina, para Rosângela, para Sandra, para Olga e para o Rubens, família que mora aqui na Rua Piauí, próximo aqui à emissora, também acompanhando o nosso programa. Obrigado a todos pela companhia. Beleza. Eu quero mandar um abraço, Beto, pro Alfredinho Minatel, ex-jogador da Inter, hoje conselheiro da Internacional, não perde um jogo do Leão e também não perde um segundo esportivo. E o outro abraço meu vai pro Pitanga, fisicultor da Inter em 86, quando a Inter foi campeã paulista contra o Palmeiras. Pitanga passou hoje por uma cirurgia, igual aquela que eu passei há 2 anos atrás, e a gente torce para que dê tudo certo, e nós temos a certeza, Pitanga, de que você vai passar de uma forma tranquila por esse momento que você vem passando. Grande abraço, Pitanguinha, tamo com você, tamo junto. Beleza, muito bem. Vamos agora aos melhores momentos da Internacional, que perdeu lá em Rio Claro, e vamos acompanhar as entrevistas e tudo que aconteceu na Cidade Azul. Uma derrota atrás da outra. Nem parece a Internacional que encantava seus torcedores com futebol envolvente. Sábado, no Estádio Municipal Dr. Augusto Schmidt Filho, o Leão colecionou sua 5ª derrota consecutiva. O algoz desta vez foi o Rio Claro Futebol Clube. Choveu bastante na Cidade Azul. João Valim não pôde contar com o goleiro Rafael Pim, que sentiu uma lesão no joelho. Desta forma, Moisés ganhou uma nova oportunidade. O treinador ainda promoveu a entrada do atacante Wesley na vaga do volante Teco, deixando a veterana muito mais ofensiva. A Inter começa melhor. Malcom tabela com Wesley e a bola sobra para Zé Matheus, que bate prensado para a defesa tranquila de Deimison. A resposta do time da casa vem com Vitor Sapo, que se antecipa em uma cobrança de escanteio de Franco e escora por cima. Aos 8 minutos, a bola passa por Marquinhos e Tom pega de voleio. Um golaço. Inter 1-0. Foi o 24º gol do Barba Assassina com a camisa leonina. A Inter poderia ter ampliado aos 11. Tiro forte, que passa perto. A torcida leonina leva um susto. No recuo de Malcom para Moisés, o goleiro leonino demora para chutar na frente. E quando faz, a bola bate em Vitor Sapo e quase entra. O Rio Claro botava pressão na veterana em busca do empate. Wesley tem a chance de marcar. O Rio Claro contava com um jogador pra lá de inspirado, Cadu Baroni. Franco arrisca e manda na trave. Até que aos 33 minutos, Franco recebe ótimo passe e cruza para o gol de Vitor Sapo. 1-1. Os dois times ainda tiveram uma chance cada na primeira etapa. Malcom levanta na cabeça de Éder Paulista, que escora por cima. Já Rafael Tavares arrisca de fora da área e leva muito perigo ao gol de Moisés. Vem o segundo tempo e com ele a primeira chance alvinegra.
Malcom cruza para Éder Paulista, que chega 1 segundo atrasado. O Rio Claro atacava com mais perigo. E no cruzamento de Lucas Douglas, Franco desperdiça ótima chance na pequena área. Moisés tenta do meio da rua, mas o goleiro do Galo Azul estava atento. Em jogada individual de Lucas Douglas, o ex-atacante da Inter tenta a virada com chute colocado no canto. Porém, Moisés se estica todo para evitar uma defesa difícil. Éder Paulista continuava dando trabalho para a defesa rio-clarista. O herói do acesso recebe de Malcom, tenta de calcanhar. A bola passa à direita na meta do Rio Claro. Aos 38 minutos, um lance polêmico. O árbitro Márcio Henrique de Góes marca uma falta para o Rio Claro Futebol Clube. Em seguida, a Cleison nem espera o apito e cobra rapidamente. A bola encontra Mandacaru, que da entrada da área manda cruzado no canto direito de Moisés. 2-1. O time todo da Inter cerca o árbitro, que distribui cartões amarelos. Atordoado com o gol, o Leão ainda sofre o terceiro aos 45, quando Cadu Baroni leva melhor sobre Marquinhos na entrada da área e manda cruzado. 3-1. Estava decretada a 5ª derrota seguida da Inter, a 4ª pela Série A2. Os jogadores leoninos vão abatidos para os vestiários e sabem que a missão agora é salvar toda a temporada. A Inter passa a ter um único objetivo nas 3 rodadas restantes da A2: evitar o rebaixamento para a 3. Com 14 pontos ganhos de 36 possíveis, o Leão ocupa apenas a 11ª posição. Os placares não estão condizendo com as partidas que a gente está jogando. Infelizmente, está acontecendo umas coisas assim, meio atípicas que a gente está sofrendo. Nós estávamos bem, a equipe deles também estavam bem, as duas equipes procurando jogar a vitória, as duas equipes estavam propondo o jogo, então estava um jogo até bonito de ver. Só que aí sofremos aquela falta ali, que fizemos a falta, meus jogadores se prepararam para formar a barreira e o juiz deixou o cara bater a falta com a bola rolando. Esse que foi o problema. Se fosse bateu rápido, enganou a gente e tal, não. Ele não parou a bola estava rolando e ele deixou seguido, um parado, aí saiu o segundo gol, onde desmontou a nossa equipe, onde a gente teve que correr mais atrás ainda, mas já estava no final do jogo. Então fica complicado. Essas coisas que estão acontecendo com a gente é fase, eu acho, sabe? Não é possível. A gente jogou bem, buscamos uma vitória do começo ao fim do jogo. Todos os jogos nós temos jogado bem. É diferente quando você perde de 5, de 4, de 3, mas jogando mal. Temos que ir até o final, temos 3 partidas ainda para fazer o nosso dever, e manter. Agora aquele clarão que eu tinha no fundo do túnel ainda para buscar uma classificação, apagou. Agora é conseguir manter a Inter o mais alto possível na classificação. Temos 2 anos de gordura ainda para subir para a Série A1. João Valim, pelo que nós conhecemos de você não está dormindo legal à noite não, né? Afinal são 5 derrotas consecutivas. Sim, César, não é difícil, a gente fica com a cabeça quente, cabeça inchada, como é a gíria do futebol. A gente trabalha mais ainda. Quando acontece as derrotas, é que a gente trabalha mais ainda. Falta de trabalho não é, falta de corrigir não é. Aí acaba tomando um gol da forma que a gente tomou e acaba desmontando tudo aquilo que foi planejado para a partida, que foi trabalhado para a partida. E a gente acaba sofrendo com essa derrota de novo. Ô João, onde quer que a gente passe em Limeira e o assunto é sobre a Inter, a pergunta que o torcedor faz para a gente é uma só. Está acontecendo algum racha no elenco da Inter, um racha na diretoria? Tem algum problema? Porque não dá para entender, né? Uma bela campanha na 3, uma bela campanha na Copa Paulista, começou bem a Série A2 e de repente despencou.
Meu, não sei onde que os caras buscam essas coisas, não sei onde os caras procuram essas picuinhas, essas coisas que não existem. Não está do mesmo jeito, é de 1 ano e meio atrás, quando a gente começou, não mudou nada, muito pelo contrário, cada derrota a gente se une cada vez mais, todo mundo ajudando, todo mundo querendo, todo mundo fortalecendo ainda mais, sabe? Mas os resultados é que está atrapalhando, né? Porque você vê, é resultados. Se a gente ganha hoje aqui de 1-0, pronto, era o melhor do mundo. E acabamos sofrendo a derrota, é o pior do mundo, é assim que funciona. Agora, racha, essas coisas, não existem entre a gente, não existe. Isso nunca existiu, não vai existir, e eu sou o primeiro. Se tiver um desacerto, um racha, alguém fazendo alguma coisa errada, eu sou o primeiro a mandar embora. Estão falando, é mentira. Né? Falaram que eu tinha afastado os atletas, e os atletas treinando físico forte lá, que só de olhar a gente já cansava. Eles viram que não está acontecendo nada disso e ficam inventando que tem racha. Eu acredito que seja, não sei, né, de algum outro clube que quer desestabilizar a gente, o trabalho da gente, o planejamento nosso, que está sendo muito bem organizado. Então isso dá dó. Eu olho para os meninos, eles estão dando a vida, estão correndo, estão trabalhando praticamente dia e noite, estamos trabalhando para conseguir sair dessa, e aí toma uma derrota dessa que nem hoje, que nem foi em Sertãozinho também, é judiação. Se alguém falar que existe alguma coisa de errado, fala comigo, eu provo, mostro, né, que não tem nada de errado, nunca, não tem nada de errado. Eu não trabalho com coisa errada, isso não é hoje, faz 20 anos que sou treinador, todo mundo me conhece, a minha linha é de honestidade, a minha linha é de organização, a minha linha é de profissionalismo. Isso a gente tem desde que eu não tenho 8 acessos de bobeira. Eu acho que ninguém pode atrapalhar o projeto, que o projeto está muito bom, está muito sério, muito bonito de ver, tá? Não é qualquer time que faz um projeto desse. Eu amo a Inter, falando de boca para fora não, aprendi a gostar, a amar esse clube, né, devido a tudo que eu passei na Inter, tudo que eu consegui construir dentro da Inter, eu me sinto como se estivesse dentro da minha própria casa, com a minha família, é o que eu sinto dentro do Limeirão. O trabalho está sendo muito bem feito, não tem nada de errado. Como você disse, se tem alguma coisa errada, se tiver alguém querendo destruir o trabalho. Muito bem. Essas as considerações do técnico João Valim. Agora, quanto ao lance da falta... Como um desabafo dele, né, Beto? Sim. Essa entrevista. Sim. Agora, quanto à bola, a falta... Realmente, a bola, ela rola, mas o cara não tinha batido a falta ainda. Ele ajeita a bola, depois ele para a bola e bate. Doutor, o único senão aqui, só informando antes que a Portuguesa virou para cima do Penapolense, né? Raul aos 36 e Luiz Thiago de cabeça aos 39, Portuguesa 3, Penapolense 2. Doutor, o único senão no lance confuso se houve ou não a falta. Sabe, não dá para ter 100% de certeza que a falta não aconteceu. Com a bola rolando, isso não aconteceu. O Acleison para a bola e cobra a falta. Então, nesse aspecto, a regra permite que você bata rapidamente a falta e ela estava no chão. O único senão se houve ou não a falta. Para mim, a falta não existiu. Sendo assim, o gol foi irregular. O que eu posso falar desse lance, César, é o seguinte, você estava lá pertinho e você viu. Como o árbitro estava fazendo considerações com 2 jogadores da Internacional, ele estava entretido com aqueles 2 jogadores, poderia dar amarelo ou não sei, chegou a dar. Normalmente, nesses casos, a arbitragem para e não permite que seja cobrada a falta. Eu acho que aí o árbitro errou. Mas a regra não diz isso, né? A regra diz que aconteceu a falta, você pode bater, desde que a bola esteja parada, como estava no lance mesmo, você pode bater a qualquer momento. Foi o que fez o time do Rio Claro. Quer dizer, esperteza do Rio Claro e ingenuidade do time da Inter. Foi todo mundo reclamar com a arbitragem e deixou o cara bater. Normalmente nesse lance fica alguém na frente da bola, né? Eu falei gol irregular, o gol foi legal. Eu estou dizendo que a falta para mim não existiu. Eu também acho que não existiu. Errou de apontar a falta que não existiu. Eu também estou com o Edmar. Eu acho que o Marquinhos pegou a bola e não o jogador. Então, para mim, ele errou ali, em ter marcado a falta que, na minha opinião, não houve. Bom, a Inter joga 2 agora aqui no Limeirão. Taubaté e São Bernardo. Taubaté e São Bernardo, sábado contra o Taubaté às 5. Depois na quarta com o São Bernardo às 8 da noite e depois fecha contra o Água Santa em Diadema. E uma informação não tão agradável para a Inter é que o Rafael Pim,
que machucou o joelho contra o Guarani, deve passar por cirurgia. A contusão foi até certo ponto grave e se o Pim for fazer cirurgia, não joga mais para a Inter nessa reta final de Série A2. Muito bem, muito bem. Então vamos ao nosso sorteio das camisetas. Lembrando a pergunta de hoje, daqui a pouco eu tenho aqui a enquete. O Roberto já está aí com... Olha aí. Concordam com a convocação do Tite? 130. Discordam 97. Olha só. O pessoal também não gostou muito não. Um total de 227 participações aqui no programa desta noite. O Roberto, vamos lá. Então, valendo 8 camisetas então da nossa Copa Gazeta. A primeira vai para Cleiton Rogério Martins, do Jardim Santo André. A segunda camiseta vai para Bianca Regina dos Santos, lá da Adélia Cavicchia Grota. A terceira camiseta vai para Nicola Barbato, sempre ganhando aqui no Jardim Bandeirantes. Quarta camiseta vai para Pedro Nussi, não sei se aqui, né, Edmar? Pedro Nussi, isso. A quinta camiseta vai para Jaime Aparecido Butiu. Jaime Aparecido Butiu, Jardim Lagoa Nova. A sexta camiseta vai para Maria de Souza, Maria Valderini de Souza, lá do Santa Eulália. E a oitava camiseta, obrigado, Roberto, pela ajuda, vai para Fernanda Vieira Souza, lá da Boa Vista. Ganhou mais uma camiseta aqui da nossa Copa Gazeta. Legal, rapaziada. Então vamos aos destaques finais. Vou dar um tempinho, um minutinho para cada um. Pois não, Beto. Ela terminou em Penápolis. A Portuguesa venceu a Penapolense por 3-2. Ou Penapolense, né? Por 3-2. Um resultado... catastrófico para o time da Inter, essa que é a verdade. A Inter joga no próximo sábado contra o Taubaté. Eu acho que o momento é de união. Não adianta o torcedor ir ao Limeirão no próximo sábado, ficar pegando no pé do jogador, da comissão técnica. Nada disso vai adiantar. Então, um recado meu para você. Se for para você ir ao Limeirão no próximo sábado, para atrapalhar, por favor, fique em casa, porque a Inter, nesse momento... vai precisar de fluidos positivos, de pessoas que vão lá e incentive a Inter para que o ano que vem a gente não amargue novamente uma Série A3. Esse é o meu recado. Muita paz, muita calma nessa hora em relação à Internacional. Boa noite, uma boa semana. Eu acho que é o que esses jogadores estão realmente precisando agora. Paz e incentivo do torcedor. Não Concordo? vai adiantar ir lá e o jogador errou um passe de 3 metros, aí a bola pega ficar fogo. xingando, Claro. que aí vai ser pior ainda. Então temos que ter muita calma nessa hora. Assina embaixo, César, gostei. Denis. Doutor, como nós publicamos na Gazeta no meio de semana, o Pedro Henrique e o Léo Izep se apresentaram independente e devem disputar a 4ª divisão do futebol paulista. O Pedro Henrique jogou a Copa São Paulo de Futebol Juniores e o Léo Izep passou pela Internacional, também pela Copa Paulista. Aos poucos o Galo vai ganhando forma e time, né? E o Galo estreia no próximo dia 7 de abril, um sábado às 17 horas no Pradão contra a Itapirense. Jogo que a Gazeta de Limeira vai cobrir com total prioridade. Muito bem, muito obrigado, Denis. Agora, destaque final do Roberto. O Edmar tinha dito que o Neymar provavelmente tem o destino do Real Madrid. Isso a gente disse lá atrás, que realmente talvez o Neymar não seja o melhor jogador do mundo exatamente por causa disso, né? Os empresários, seu pai, esse grupo que os assessora, gosta muito mais das transferências do que o Neymar jogando futebol. Mas o Barcelona foi buscar informação, sabendo que tinha gente mexendo com isso lá na Espanha. O Barcelona foi buscar informação a respeito do Neymar. Alguns dizem que o Neymar não pisa mais no Barcelona, e outros dizem que o Neymar pode sim voltar para o Barcelona. Tá bom. Obrigado, Roberto. Edmar? Vamos lá então, doutor. Eu estava lendo uma matéria sobre o Gustavo Scarpa, né? É impressionante que ele jogou de bola ontem contra o Ituano na vitória do Palmeiras 3-0. E desde que ele veio do Fluminense para o Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras fez um trabalho especial com ele, porque ele é franzininho, né? Então ele ganhou 4 quilos de massa muscular, viu, Robertão? O Scarpa, eu falei para o Ensinas hoje, o Lucas Lima deve estar com a pulga atrás da orelha, porque o que o Scarpa jogou de bola e com o Roger Machado joga quem estiver melhor. Então não duvido que o Lucas Lima vá para o banco. Obrigado, Edmar. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um programa. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.